Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos ao canal Embarque Imediato, trazendo as últimas notícias do mundo rodoviário. A Superintendência de Serviços de Transporte Rodoviário de Passageiros da ANTT publicou uma série de decisões na edição do Diário Oficial da União nesta quarta-feira, dia 15 de março. A agência atendeu a pedidos de modificação da prestação dos serviços das empresas Catarinense, Rodoviária São Bento, Guanabara, Expresso União Progresso, Ouro e Prata, Janjoy, 1001 e Princesa dos Campos. Duas empresas foram penalizadas com suspensão de vendas de bilhetes: a Aviação Cidade do Aço do Rio de Janeiro e a Estrela de Rondônia. Pela decisão de número 144, suspender a comercialização de bilhetes da Transporte e Turismo Estrela de Rondônia Limitada ME, detentora da licença operacional número 189, com fulcro nos artigos 24 e 80 da Resolução número 4.770, de 25 de junho de 2015. Permitir que a transportadora realize viagens já vendidas por até 30 dias úteis após a publicação desta reportagem, dando continuidade ao processo de cassação do termo de autorização, o TAR número 307, com vistas à extinção da autorização que resultará na paralisação dos mercados autorizados. Esta decisão entra em vigor na data de sua publicação. Já pela decisão número 150, suspender a comercialização de bilhetes da Aviação Cidade do Aço Limitada, detentora da licença operacional número 59, com fulcro nos artigos 24 e 80 da Resolução número 4.770, de 25 de junho de 2015. Permitir que a transportadora realize viagens já vendidas por até 30 dias úteis após a publicação desta decisão, dando continuidade ao processo de cassação do termo de autorização do TAR número 007, com vistas à extinção da autorização que resultará na paralisação dos mercados. O resto das outras decisões você confere tudo completo no site de Diário do Transporte. A Superintendência de Serviços de Transporte de Passageiros da ANTT também concedeu o TAR a duas empresas para a prestação do serviço regular de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros, sob o regime de autorização. Trata-se das empresas MacTour de Valinhos, em São Paulo, e Politour. A decisão número 135, publicada nesta terça-feira, dia 14 de março, esclarece, no entanto, que para a operação de qualquer mercado será necessário posteriormente a apresentação de um novo requerimento para a obtenção da licença operacional. Já pela decisão número 136, a Superintendência autorizou 13 empresas relacionadas a seguir para a prestação do serviço de transporte rodoviário coletivo interestadual e internacional de passageiros realizado em regime de fretamento, sendo elas a Neuto A. Almeida Transporte Limitada, Inovação Transporte e Turismo Limitada, JR Turismo Limitada, JD Turismo e Viagens Limitada, Maitê Transporte e Fretamento Limitada, Magetur Viagens Limitada, EPP, Ômega Locação e Transporte de Pessoas Limitada, Ricardo Rosendo da Silva Eireli, RIC Turismo e Transportes Limitada, Rijo Transportes e Turismo Limitada, Rocha Turismo Limitada, Sudeste Transportes e Viação Vicente. O aplicativo Waze informou nesta terça-feira que lançou uma atualização que mostra onde estão eletropostos para carregamentos de baterias de veículos elétricos. Além disso, segundo a empresa, a nova funcionalidade mostra os tipos de equipamentos de recarga em cada um destes pontos para verificar se são compatíveis com cada modelo de carro, van, caminhão e ônibus movidos a eletricidade. O Waze cita um dado da ABVE, a Associação Brasileira do Veículo Elétrico, que mostra que houve um crescimento de 41% na venda de carros elétricos em 2022 se comparado a 2021. Atualmente, a frota nacional de veículos eletrificados chega a aproximadamente 126 mil. A ascensão dos veículos elétricos no Brasil é evidente, tamanho crescimento do número de vendas em um ano. As informações sobre as estações de carregamentos muitas vezes são desatualizadas ou não confiáveis, dificultando a vida dos motoristas que correm o risco de dirigirem até um ponto de carga e descobrirem no local que não podem usá-lo. No Waze, nosso objetivo é desenvolver funcionalidades para que aqueles que dirigem veículos elétricos tenham a melhor experiência possível conosco, disse em nota a diretora do Waze Brasil, Heloísa Pinho. Para ter acesso à funcionalidade, é necessário mudar o tipo de veículo para elétrico seguindo os passos. Meu Waze, configurações, detalhes do veículo, tipo de veículo e selecionar elétrico.
Na noite desta terça-feira, a SP Trans, a empresa que gerencia o sistema de transporte público municipal por ônibus na cidade, enviou carta para as concessionárias de ônibus que atendem a capital paulista, solicitando aprimoramento na segurança dos passageiros. No documento, a empresa pede que as concessionárias instalem lacres ou etiquetas nos anjos da guarda, para evitar que os equipamentos sejam alterados ou violados. A SP Trans reforça na carta que o uso do anjo da guarda é obrigatório e deve impedir que os ônibus façam movimentos enquanto as portas não estiverem fechadas. O funcionamento deste equipamento é fiscalizado de forma permanente pela SP Trans, e quando encontradas irregularidades, o veículo é lacrado e impedido de operar até que tenha sido providenciado o conserto. Além disso, a concessionária responsável é atuada em R$ 792, valor que dobra em caso de reincidência. Ainda com o objetivo de melhorar a segurança dos passageiros do transporte público, a SP Trans fiscaliza o cumprimento dos cronogramas de treinamento apresentados pelas concessionárias. Desde o mês de junho de 2021, quando foi implantado o programa BRT Seguro na cidade do Rio de Janeiro, foram realizadas 1.840 prisões por roubo, furto, depredação, importunação sexual, desacato e tráfico de drogas no sistema de corredores de ônibus rápidos. Neste período, também foram registradas 6.493 multas por evasão de passagens. O dado foi divulgado nesta quarta-feira, dia 15 de março, pela Prefeitura do Rio de Janeiro. Somente nesta terça-feira, dia 14, foram mais 2 casos, com 3 presos por furto na estação Rio Centro e outro detido também por furto na estação Ilha de Guaratiba, como detalha a Secretaria de Ordem Pública em nota. A Secretaria de Ordem Pública, por meio do programa BRT Seguro, realizou nesta terça-feira a prisão de 3 homens por furto nas estações do BRT. No fim da manhã, 2 homens foram presos por agentes do programa BRT Seguro por furto de parte de uma catraca na estação Rio Centro. As equipes foram acionadas pelo Centro de Controle e Monitoramento da Mob Rio após o flagrante da retirada de um dos braços da catraca de entrada e saída da estação. Imediatamente, os agentes foram em busca de 2 indivíduos que já haviam saído da estação, mas que logo foram encontrados no terminal Centro Olímpico de posse do material furtado. A ocorrência foi encaminhada para a 16ª Delegacia na Barra da Tijuca. Já no fim da tarde, um outro homem foi preso por furtar fios na estação Ilha de Guaratiba. Uma equipe do BRT Seguro foi comunicado pela central da Mob Rio que o indivíduo havia acabado de retirar fios da estação e embarcado em um ônibus da linha Santa Cruz Alvorada. Os agentes do BRT Seguro monitoraram o deslocamento do homem dentro da composição e o capturaram no terminal Alvorada, de posse e de cerca de 100 metros de fios. A ocorrência também foi encaminhada para o 16º Departamento de Polícia. A CEOP, através do BRT Seguro, vai continuar trabalhando dia e noite para garantir a segurança da população que usa o BRT e para impedir atos de vandalismo ao patrimônio público, afirma o secretário de Ordem Pública, Breno Carnevale. Já no dia 5 de março de 2023, marginais que tentaram praticar furtos na estação Jacarepaguá foram detidos em flagrante. Imagens do circuito interno da estação do BRT mostram que no momento da prisão a dupla agrediu os agentes do BRT Seguro. Novos abrigos de transporte público começaram a ser instalados nos bairros de Paulínia, em São Paulo, nesta segunda-feira. Segundo o prefeito da cidade, Du Caselato, mais de 700 pontos serão trocados ou instalados e todos vão ter o mesmo padrão. Os abrigos de concreto já de forma substituídos pelos novos na Avenida Paulista, próximo à Universidade de Paulínia, também em frente ao ginásio de esportes Agostinho Favro, em frente ao Paço Municipal, no residencial Bom Retiro e na unidade do Senai do bairro Alto dos Pinheiros foram instalados 2 conjuntos, substituindo os pontos sem cobertura. Todos os novos abrigos têm piso tátil, lixeira, espaço para pessoas com deficiência, tomadas USB, proteção nas laterais e atrás dos assentos e iluminação de LED. A ação é parte do Programa de Modernização dos Abrigos do Transporte Público, que teve início em dezembro do ano passado. As empresas Transbrasiliana e Rápido Marajó foram condenadas pela segunda instância do TRT, Tribunal Regional do Trabalho, da 18ª Região de Goiás, a pagar horas extras a um motorista de ônibus pelo tempo a mais despedido para atividades que não são dirigir, como por exemplo checklist, abastecimento, embarque e desembarque de passageiros, entre outros.
O acórdão, cujo relator é o desembargador Mário Bottaso, é de fevereiro e foi publicado nesta segunda-feira, dia 13 de março, pela comunicação do TRT-18, com base na 166ª edição do Informativo de Precedentes de Jurisprudência da Corte. Cabe recurso por parte das companhias do mesmo grupo ao Tribunal Superior do Trabalho em Brasília. Em primeira instância, o motorista teve o pedido negado e recorreu. O magistrado destacou que as provas nos autos demonstram que o trabalhador, além de dirigir, realizava o embarque e desembarque de passageiros e abastecia o veículo que dirigia. Vejo ser incontroverso que o tempo de trabalho efetivo despendido pelo motorista nas atividades de embarcar e desembarcar passageiros, fazer o checklist e trocar o reservatório de água não foram anotados e nem renumerados pela aviação, pontuou ao dar provimento ao recurso e determinar o pagamento de 1 hora extra diária nos dias em que não houve a apresentação dos espelhos de pontos mensais. Em relação aos intervalos intra- e interjornadas, o desembargador apontou que as provas nos autos também indicam que os intervalos não eram regularmente concedidos, fazendo o motorista jus à remuneração dos tempos não usufruídos. O prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, esteve em Brasília nesta segunda-feira, dia 13 de março, e, em encontro com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, pediu que a União seja fiadora de empréstimos que somam quase 2 bilhões de reais para requalificar o sistema de corredores de ônibus rápidos da cidade, o BRT. 2 financiamentos estão na mira do Executivo Municipal, 700 milhões de reais junto ao Banco Mundial e 1,2 bilhão de reais com a Caixa Econômica Federal, o CEF. Todas essas linhas precisam de uma garantia da União. O dinheiro seria usado para a recuperação de estações, pavimento, sinalização e ampliação da segurança. Parte dos recursos também será usada para pagar os 561 novos ônibus comprados pela Prefeitura por licitação. A Secretaria Municipal de Transporte do Rio de Janeiro tem neste ano de 2023 o terceiro maior orçamento do poder público, com 2,9 bilhões de reais, ficando atrás somente da educação com 8,8 bilhões de reais e saúde com 7 bilhões de reais. A maioria dos recursos para os transportes em 2023 no Rio de Janeiro vai ser empregada para a compra pela Prefeitura de novos ônibus para o sistema de BRT, que deve receber cerca de 1,4 bilhão de reais. O prefeito disse que já foram empenhados para a revitalização do BRT em torno de 2,5 bilhões de reais. O ministro Fernando Haddad prometeu estudar a proposta de Paes. A Prefeitura do Rio de Janeiro, que assumiu o sistema inteiramente em março de 2022, após cancelar os contratos com as empresas de ônibus, pretende conceder os serviços novamente à iniciativa privada. Na lógica de Eduardo Paes, neste momento, dado o estado de degradação do BRT, ninguém se interessaria pela concessão. Assim, o objetivo é recuperar o sistema para torná-lo atrativo. Entretanto, o modelo proposto é diferente do que estava em vigor e separa a posse dos ônibus e das garagens da bilhetagem e da gestão. Os coletivos já estão sendo entregues e pertencem à prefeitura, e as garagens que estão sendo desapropriadas. A bilhetagem para todos os serviços de ônibus, inclusive os comuns, já foi licitada, mas as mudanças começam pelo BRT. A gestão será um outro passo no modelo de concessão. A Prefeitura do Rio de Janeiro também autorizou a licitação para contratar a empresa responsável por serviços de aferição, selagem e ensaio dos tacógrafos presentes nos ônibus municipais da Mobi Rio. De acordo com o despacho divulgado no Diário Oficial da cidade nesta terça-feira, dia 14 de março, o alvo do edital são apenas os ônibus pertencentes à prefeitura que atendem linhas da cidade, por exemplo, utilizados no sistema BRT. O valor estimado do investimento é sigiloso, com base em lei e decreto municipal, mas o vencedor será quem apresentar o menor custo pelo serviço. Um cronocatógrafo é o equipamento instalado nos ônibus dos transportes públicos que coleta dados de velocidade e distância percorrida pelo veículo, permitindo a análise do responsável deste desempenho e assim não só identificando problemas, mas também eventuais condutas inadequadas cometidas pelo motorista.
Agora falamos sobre as últimas ocorrências do mundo rodoviário. Morreu nesta sexta-feira, dia 10 de março, a cozinheira Isabel Aparecida de Nemes Figueiredo, de 55 anos. É a terceira vítima que perdeu a vida em decorrência da colisão entre um trem de carga da Rumo Logística e um micro-ônibus escolar da APAE, em Jandaia do Sul, no Paraná. No momento da colisão, duas meninas de 10 e 15 anos foram lançadas para fora do coletivo e morreram no local. A batida ocorreu na quinta-feira, dia 9, por volta de 11 horas e 40 minutos da manhã, momentos depois de o micro-ônibus ter saído de Apaé. No veículo estavam 29 pessoas. O motorista Marco Antônio Carvalho, de 43 anos, disse que não vou e nem ouvi o trem. Carvalho estava com o CNH, a Carteira Nacional de Habilitação, vencida desde janeiro. A renovação pode ser feita em até 30 dias após o vencimento. O condutor foi indiciado por homicídio culposo sem intenção de matar. O indiciamento pode mudar de acordo com as investigações. 5 crianças ainda estão internadas em estado grave em hospitais da região. Passageiros de um ônibus da empresa Expresso Aracruz passaram por momentos de tensão na noite desta terça-feira, no bairro Santa Cruz, em Aracruz, no norte do Espírito Santo. Um homem que estava dentro do veículo tomou a direção do coletivo que seguia para Santa Cruz e tentou jogá-lo de uma ponte sobre o rio de Piraquê-Açu. De acordo com relatos de testemunhas, o homem, quando viu que o coletivo estava sobre a ponte, pulou a catraca e tomou o volante. Só não ocorreu uma tragédia porque o motorista Alcides Francisco entrou em luta corporal com o homem e retomou a direção. O ônibus bateu em uma mureta, quebrou a estrutura, mas o motorista conseguiu frear a tempo. O homem pulou pelo para-brisa e se jogou na direção do rio, não sendo localizado até amanhã desta quinta-feira. Nenhum passageiro ficou ferido e o motorista teve ferimentos sem gravidade por causa da luta corporal. Um ônibus rodoviário da empresa Transacriana acabou ficando atolado na tarde desta segunda-feira, quando trafegava pela BR-364. Ao ficar preso em um buraco, alguns dos passageiros se assustaram ao pensar que o coletivo fosse tombar, o que não ocorreu, mas o motorista do coletivo desembarcou os passageiros que aguardavam por socorro. Um caminhão que passava na região ajudou a retirar o ônibus do atoleiro. Em um vídeo que circulou nas redes sociais se vê a precariedade das estradas, que está cada vez pior, com centenas de buracos, alguns deles praticamente impedindo o tráfego de veículos. Um ônibus rodoviário da Expresso Guanabara que fazia a linha Juazeiro-Fortaleza tombou na noite desta última segunda-feira, como informa a Polícia Militar Rodoviária de Goiás. De acordo com a corporação, agentes lotados do Batalhão de Policiamento e Trânsito Urbano e Rodoviário Estadual foram acionados por volta de 11 horas e 50 minutos da noite. O coletivo seguia viagem pela rodovia estadual CE 060, quando na altura do quilômetro 265, o motorista perdeu o controle da direção e tombou, na cidade de Pedra Branca. O acidente ocorreu na localidade de Dois Rios, distrito de Mineirolândia. Agentes do SAMU atenderam a ocorrência e encaminharam os feridos para o Hospital Municipal de Mombaça. O número de feridos não foi informado. A Expresso Guanabara informa que um procedimento interno foi aberto para apurar as causas do acidente e está contribuindo com informações para os órgãos competentes. A Guanabara lamenta o acidente e os transtornos causados. Um ônibus rodoviário da empresa Tema Transportes perdeu o controle da direção, subiu uma calçada e atingiu um poste na noite desta última segunda-feira. A Polícia Militar do Amazonas informa que o acidente ocorreu na Avenida Camapuã, na zona norte de Manaus. Acredita-se que uma pane mecânica possa ter feito o motorista perder o controle e então o mesmo jogou o coletivo contra um poste. O motorista, que não teve sua identidade revelada, seguia a viagem sozinho e apresentou ferimentos leves, sendo socorrido e encaminhado para um hospital. O Hospital Municipal informou que a idosa de 67 anos, que foi atropelada por um ônibus na noite deste último domingo em Paulínia, morreu nesta manhã. A vítima seguia internada e em estado grave, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo informações do SAMU, o acidente ocorreu por volta das 7 horas e 55 minutos da noite, na Avenida Guaraná, no bairro Vida Nova, em Paulínia, em São Paulo. A vítima ficou presa ao veículo no momento em que embarcava após o motorista acionar o fechamento das portas, caiu e foi atropelada. De acordo com a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, ela teve uma perna e uma das mãos esmagadas. O Sindicato das Empresas de Transporte Metropolitano e Urbano de Passageiros da região metropolitana de Campinas informa que abriu uma sindicância interna para a apuração das responsabilidades e a dinâmica do acidente.
Um ônibus articulado que opera o trecho circular sul atropelou uma idosa de 64 anos e seu neto de 5 anos na manhã da terça-feira. O acidente ocorreu na rua Isaac Ferreira da Costa, nas proximidades do terminal de ônibus do sítio cercado. A avó e o seu neto seguiam atravessando a rua na faixa de pedestres, como informou testemunhas, quando o coletivo as atropelou. Agentes do SAMU e do Sistema Integrado de Atendimento em Telemedicina atenderam a ocorrência. O Corpo de Bombeiros do Paraná também foi acionados e ajudaram o atendimento das vítimas. As vítimas foram atendidas e apresentaram ferimentos graves e foram encaminhados para uma unidade de pronto atendimento da região. Um acidente envolvendo um ônibus da Sou Presidente e uma ambulância chamou a atenção na manhã desta terça-feira. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente ocorreu na Avenida Manuel Goulart, no Jardim Cambuí, e não houve feridos. A ambulância pertence à Secretaria Municipal de Saúde de Batuguaçu, no Mato Grosso do Sul, e seguia transportando uma pessoa entubada. A paciente foi registrada e encaminhada para o hospital. A Prefeitura de Presidente Prudente informa que o coletivo fazia linha 105 e que não houve feridos no ônibus. As causas do acidente deverão ser investigadas. Um ônibus modelo CMA Scania, que pertence à empresa Geralda Tour, foi apreendido na manhã desta última segunda-feira. A abordagem ocorreu no quilômetro 125 da rodovia Anhanguera, a SP-330, na cidade americana, por policiais da Delegacia de Investigações sobre Entorpecentes. Segundo a Polícia Civil de São Paulo, no ônibus foram encontrados 10 quilos de erva entorpecentes. Os dois motoristas foram presos por tráfico de entorpecentes. O ônibus, que está com a documentação regular, que seguia de São Paulo com destino a Brasília, onde o material ilícito seria entregue. Os dois motoristas foram presos em flagrante pelos crimes de tráfico de entorpecentes e associação para o tráfico. Os condutores foram conduzidos à cadeia pública de Sumaré, onde ficaram à disposição da Justiça. Um ônibus da empresa Transportes Barata, prefixo BN 98022, teve uma das rodas dianteiras soltas quando seguia no trecho Belém-Ananindeua, na manhã desta terça-feira. O incidente ocorreu quando o coletivo trafegava pelo bairro Águas Brancas, chamando a atenção de quem passava pela região. O Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belém ainda não se manifestou sobre o caso até a publicação desta reportagem. Natalenses que dependem do transporte público continuam enfrentando transtornos no cotidiano. Um sistema falho que funciona com veículos insuficientes para a demanda. Passam anos e sempre as mesmas reclamações, que vão desde a superlotação, alto preço da passagem, até as longas esperadas nas paradas. Além disso, desde o período pandêmico da Covid-19, o problema se agravou quando diversas linhas de ônibus foram retiradas de circulação. Questionados sobre a qualidade do serviço ofertado, os usuários do sistema de transportes classificaram como muito precário, péssimo e em calamidade. Passageiros relataram a demora demasiada para conseguir pagar linhas específicas, que causam atrasos tanto para chegar ao trabalho como para ser atendidos em sistemas públicos como consultas médicas. Bruna Loisa, de 26 anos, massoterapeuta e moradora de Candelária, disse o seguinte: acho o sistema bem precário, até porque vem superlotado, sempre vou em pé e demora a passar. Geralmente chego atrasado no trabalho, porque tenho um tempo previsto para chegar, mas acaba não chegando porque demora muito parando. Às vezes, devido à superlotação, acaba até passando da parada, porque não tem como sair devido ao pessoal que fica no meio do corredor do coletivo. Já a Andresa Mara, de 25 anos, que é uma pesquisadora e moradora de Parnamirim, disse o seguinte: muito ruim. Nos finais de semana diminuem a frota, geralmente quebram, tem bairros que não tem muitos transportes, só tem uma alternativa, no máximo duas, além de demorar bastante. Tenho que sair bem mais cedo e ainda corro o risco de chegar atrasada. Por exemplo, na Zona Norte, aquele engarrafamento da Ponte Velha é horrível. Eles aumentam as passagens dizendo que vai melhorar e nunca melhora. Tem que aumentar a frota e a qualidade dos ônibus. E a gente vai para casa literalmente nas portas dos ônibus. Muitas vezes as pessoas acabam ficando nas paradas, tendo que esperar o próximo por não caber mais gente.
David Louie, de 30 anos, assistente administrativo morador de Nova Paranamirim, disse o seguinte: até o momento, está péssimo porque a passagem de ônibus está mais cara. Não tem muita disponibilidade de ônibus e acredito que deveria melhorar mais, principalmente para quem paga no horário da noite. Faz faculdade como eu faço. Fica até meio perigoso a gente ficar 30, 40 minutos em uma parada de ônibus e não ter segurança nenhuma. Demora geralmente de 40 minutos até 1 hora e meia. Às vezes chega atrasado no trabalho, tenho que sair 2 horas mais cedo para poder chegar a tempo. Com relação aos veículos, alguns são confortáveis, outros nem tanto. Acho que depende do motorista. Alguns não têm nem a empatia. Deveria ter mais transporte, mais linhas. Faz tempo que mudou o sistema e retiraram algumas linhas. Isso dificultou muito a vida da população. Um fato que poderia ter sido inédito, mas não foi. Nesta sexta-feira, o Diário Oficial da União publicou a Deliberação 69/23, que trata de uma decisão da diretoria colegiada da Agência Nacional de Transportes Terrestres, ANTT, a do processo número 50515.601.570/2017-09, que envolve a Aviação Ouro e Prata, empresa com autorização para diversos mercados no país. Com acordo com o texto da deliberação, o diretor-geral da ANTT, Rafael Vitale Rodrigues, resolveu aplicar a pena da cassação de autorização em face de infração cometida pela Aviação Ouro e Prata, infração esta prevista pelo artigo 86, número 6 do decreto número 2521 de 20 de março de 1998, com fruto no artigo 78H da Lei número 10.233, de 5 de junho de 2001. O mais surpreendente, a cassação foi transmitida em multa. Mais surpreendentemente, ainda foi o valor da multa, pouco mais de R$31 mil. Para uma empresa de ônibus com 83 anos de existência, valor aquém do que deveria, considerando que a pena era de cassação, o que leva a crer que a falha cometida tenha sido gravíssima. Conforme consta o artigo 2 da deliberação, o diretor-geral da ANTT resolveu convolar termo pouco usual e familiar ao usuário do transporte de passageiros, mas que significa transformar, substituir a penalidade de cassação aplicada em multa no valor de R$31 mil, R$756,18. Nos termos do artigo 65 da Resolução número 5.083, de abril de 2016, e no artigo 4 da Resolução número 233, de 2003. O Estradas manteve contato com a ANTT logo na manhã desta sexta-feira, dia 10, para saber qual foi a falha grave cometida pela Aviação Ouro e Prata. Às 6h28 da tarde, por meio de sua assessoria da imprensa, a ANTT respondeu sobre o questionamento. Ela disse: sobre a cassação da autorização de rotas da Aviação Ouro e Prata, a decisão é decorrente do processo administrativo ordinário que apurou suposta infração cometida pela empresa, que comercializava e operava serviços sem autorização, bem como teria paralisado a prestação de serviços em determinadas linhas, em desconformidade com o decreto número 2521/1998 e demais novas aplicáveis. Anexo segue em detalhes do processo administrativo e voto do diretor Luciano Lourenço, apenas para consulta. Da mesma forma, a reportagem entrou em contato com a Aviação Ouro e Prata por meio de e-mail para comentar sobre a decisão da ANTT e não recebeu resposta. Após um longo tempo de paralisação, a Aviação Caiçara retomou na última sexta-feira as operações da linha Volta Redonda no Rio de Janeiro a Curitiba, no Paraná. A empresa disponibiliza um horário diário em ambos os sentidos. Os horários, de acordo com o site da Itapemirim, são de Volta Redonda para Curitiba às 5h30 da tarde e de Curitiba para Volta Redonda às 9h25 da noite. Os horários podem sofrer alteração sem prévio aviso. Ainda de acordo com o site da Itapemirim, a empresa informa que a tempo de duração entre as duas cidades é de meio-dia e o serviço oferecido pela empresa é o convencional. No site da Itapemirim, o cliente da Caiçara pode pagar as passagens tanto com cartão de débito como com cartão de crédito. Para consultar valores da passagens e outras informações, consulte o site da empresa clicando no link www.novaitapemirim.com.br. Além do site, o cliente da Itapemirim Caiçara também pode adquirir sua passagem em sites como ClickBus, Quero Passagem, Rodoviária Online, 123 Milhas e nos guichês das empresas nas rodoviárias. Para fechar,
A Suzantur divulgou de forma exclusiva em primeira mão ao Diário do Transporte, no início da tarde desta quinta-feira, dia 15 de março, as previsões do início de operações por meio de arrendamento judicial de mais linhas, que eram autorizadas ao Grupo Itapemirim, que teve a falência decretada em setembro do ano passado. Há operações para Nanuque, Campinas Grande e Aracaju. Serão as primeiras operações relativas a Itapemirim. Algumas linhas referentes a Caiçara já estão em operação, como já mostramos aqui no canal. As informações foram repassadas diretamente pelo empresário Claudinei Brogliato, que ressalta que a retomada das linhas faz parte do plano da Suzantur de colocar o mais rápido possível Itapemirim e Caiçara para voltar integralmente os serviços. Por se tratarem de previsões, pode haver algumas mudanças em datas, mas a empresa pretende cumpre o cronograma que estabeleceu. As previsões são de datas até 31 de março de 2023 e trazem também os horários. Então essas foram as últimas notícias do mundo rodoviário. Não se esqueça que em breve traremos mais notícias somente aqui para você. Espero que tenham gostado do vídeo. Uma boa noite para todos e até a próxima.